Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. 8 de dezembro de 2025. Solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. A antífona da celebração de hoje, retirada do profeta Isaías, no capítulo 61, versículo 10. Exulto de alegria no Senhor, e minha alma regozija-se em Deus, meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me como uma noiva com suas joias. Imaculada Conceição, o silêncio de Deus que gerou a aurora da salvação. Antes que o mundo visse o Salvador, Deus preparou um coração. Antes que houvesse o ave do anjo, houve o silêncio santo de uma alma criada sem mancha. A Imaculada Conceição é o primeiro raiar da redenção. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: Antes que te formasse no seio materno, eu te conheci. Antes que saísses do ventre, eu te consagrei. Aquilo que Deus diz a Jeremias, ele realizou de modo pleno em Maria. Ela foi pensada, amada e cheia de graça antes de existir no tempo. No Catecismo da Igreja Católica, no número 491, declara: a Santíssima Virgem Maria foi, desde o primeiro instante da sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus Todo-Poderoso, preservada imune de toda mancha do pecado original. E ainda diz no parágrafo 493, ela foi ao longo de toda a sua vida terrena, cumulada de uma santidade absolutamente singular. Maria não é apenas purificada, ela é nunca ferida. Ela é a criatura na qual o pecado jamais encontrou morada. No livro do céu, da serva de Deus Luísa Picarreta, Jesus revela a Luísa o que foi a Imaculada Conceição em sua raiz mais profunda. Maria foi concebida como a primeira criatura a viver plenamente na divina vontade desde o primeiro instante da vida. Jesus afirma que em Maria, jamais houve separação entre criatura e Criador. Jamais entrou uma vontade contrária à vontade divina. Jamais houve sombra de egoísmo. Ele a chama de único prodígio do meu querer e primeiro céu onde Deus pôde repousar sobre a terra. E para confirmar isso, eu vou ler aqui alguns trechos do livro do céu, onde vai tratar da Imaculada Conceição. 8 de dezembro de 1922. Estava pensando no grande portento da Imaculada Conceição da minha Rainha e Celestial Mãe, e em meu íntimo ouvi dizer-me: minha filha, a Imaculada Conceição de minha amada Mãe foi prodigiosa e de todo maravilhosa, tanto que céus e terra ficaram estupefatos e fizeram festa. As três divinas pessoas fizeram competição. O Pai fez sair um mar imenso de poder. Eu, Filho, tirei um mar infinito de sabedoria. E o Espírito Santo, um mar imenso de eterno amor, que, fundindo-se, formavam um só mar, e no meio deste mar foi formada a concepção desta Virgem, escolhida entre as escolhidas.
Então a divindade forneceu a substância desta concepção. E não só era centro de vida desta admirável e singular criatura, senão que este mar lhe estava ao redor, não só para tê-la defendida de tudo o que pudesse ensombrá-la, senão para dar a cada instante novas belezas, novas graças, potência, sabedoria, amor, privilégios, etc. Assim que sua pequena natureza foi concebida no centro deste mar, e se formou e cresceu sob a influência destas ondas divinas. Tanto que não apenas foi formada esta nobre e singular criatura. A divindade não quis esperar, como é seu costume com as demais criaturas. Queria seus abraços, a correspondência de seu amor, seus beijos, gozar-se de seus inocentes sorrisos. E por isso não apenas foi formada a sua conceição, lhe dei o uso da razão, adotei de todas as ciências, lhe fiz conhecer nossas alegrias e nossas dores com relação à criação. E desde o seio materno ela vinha ao céu, aos pés de nosso trono para nos dar os abraços, a correspondência de seu amor, seus ternos beijos, e lançando-se em nossos braços, nos sorria como tal complacência de gratidão e de agradecimento, que arrancava nossos sorrisos. Oh, como era bonito ver esta inocente e privilegiada criatura, enriquecida com todas as qualidades divinas, vir no meio de nós todo amor, toda confiança, sem temor, porque somente o pecado é o que põe distância entre Criador e criatura. Rompe o amor, faz perder a confiança e infunde temor. Assim que ela vinha no meio de nós como rainha, que com seu amor, dado por nós, nos dominava, nos sequestrava, nos punha em festa e se fazia raptora de outro amor. E nós a fazíamos fazer. Gozávamos do amor que nos arrebatava e a constituímos rainha do céu e da terra. Céu e terra exultaram e festejaram juntamente conosco por terem depois de tantos séculos a sua rainha. O sol sorriu na sua luz e achou-se afortunado por ter de servir a sua rainha, dando-lhe luz. O céu, as estrelas e todo o universo sorriram de alegria e fizeram festa, porque deviam alegrar a sua rainha, fazendo-lhe ver a harmonia e beleza do firmamento. Sorriram as plantas, pois deviam nutrir a sua rainha. E também a terra sorriu e se sentiu enobrecida ao dever de dar habitação, e por ter que fazer-se pisar pelos passos de sua imperatriz. Só o inferno chorou e sentiu perder as forças pelo domínio desta soberana senhora. Mas tu sabes qual foi o primeiro ato que fez esta criatura celestial quando se encontrou pela primeira vez diante do nosso trono? Ela soube que todo o mal do homem havia sido a ruptura entre sua vontade e a de seu Criador. E ela se estremeceu, e sem deixar passar o tempo, atou sua vontade aos pés de meu trono, sem sequer querer conhecê-la. E minha vontade se amarrou a ela e se constituiu centro de vida. Tanto que entre ela e nós se abriram todas as correntes, todas as relações, todas as comunicações, e não houve segredo que não lhe confiássemos. Foi precisamente isto mais belo, maior, mais heróico ato que ela fez. Pôr a nossos pés sua vontade, e que a nós, como arrebatados, nos fez constituí-la rainha de todos. Vê então o que significa atar-se com minha vontade e não conhecer a própria? O segundo ato que ela fez foi oferecer-se a qualquer sacrifício por amor nosso. O terceiro foi restituir-nos a honra e a glória de toda a criação que o homem nos tirara
com fazer a sua vontade. E ainda desde o seio materno chorou por amor nosso, porque nos viu ofendidos, e chorou de dor pelo homem culpado. Oh, como nos enterneciam estas lágrimas inocentes e apressavam a suspirada redenção. Esta rainha nos dominava, nos amarrava, nos arrancava graças infinitas, nos inclinava tanto para o gênero humano que não podíamos nem sabíamos resistir às suas repetidas instâncias. Mas de onde lhe vinha tal poder e tanta ascendência sobre a mesma divindade? Ah, você o entendeu. Era a potência de nosso querer que operava nela, que enquanto a dominava, a fazia dominadora de Deus mesmo. Além disso, como poderíamos resistir a tão inocente criatura possuída pela potência e santidade de nosso querer? Seria resistir a nós mesmos. Nós descobríamos nela nossas qualidades divinas. Como ondas afluíam sobre ela os reflexos de nossa santidade, os reflexos dos modos divinos de nosso amor, de nossa potência, etc. E nosso querer, que era seu centro, atraía todos os reflexos de nossas qualidades divinas e se faziam coroa e defesa da divindade habitante nela. Se esta Virgem Imaculada não tivesse tido o querer divino como centro de vida, todas as demais prerrogativas e privilégios com os quais tanto a enriquecemos teriam sido um nada frente a isso. Foi isto que lhe confirmou e lhe conservou os tantos privilégios, e não só, mas a cada instante lhe multiplicava novos. Eis a causa pela qual a constituímos rainha de todos, porque quando nós trabalhamos e fazemos com razão, sabedoria e justiça, porque jamais deu vida a seu querer humano, senão que nosso querer foi sempre íntegro nela. Como poderíamos dizer a outra criatura, você é rainha do céu, do sol, das estrelas, etc., se em vez de ter nosso querer por domínio, fosse dominada por seu querer humano? Todos os elementos, céu, sol, terra, ter-se-iam subtraído do regime e domínio desta criatura. Todos teriam gritado em sua linguagem muda: não a queremos, nós somos superiores a ela porque jamais nos subtraímos de seu eterno querer. Tal como nos criaste, assim somos. Teria gritado o sol com sua luz, as estrelas com seu brilho, o mar com suas ondas, e assim por diante. Ao contrário, como todos sentiram o domínio desta Virgem excelsa, que quase como sua irmã, jamais quis conhecer sua vontade senão só de Deus. Não só a fizeram festa, mas sentiram-se honrados por ter a sua rainha, e concorreram em torno dela para lhe cortejar e tributar as suas homenagens, com o pôr de lua como escabelo de seus pés, as estrelas como coroa, o sol como diadema, os anjos como servos, os homens como esperando. Todos lhe renderam honras e lhe fizeram suas homenagens. Não há honra e glória que não se possa dar a nosso querer, seja que trabalhe em nós, em sua própria sede, seja que habite na criatura. Mas sabes qual foi o primeiro ato que esta nobre rainha fez quando, ao sair do seio materno, abriu os olhos para a luz deste submundo? Quando ela nasceu, os anjos cantaram canções de ninar à celestial bebezinha, e ela ficou extasiada, e sua bela alma saiu de seu corpinho, acompanhada por legiões angélicas, e girou por terra e céu, e foi recolhendo todo o amor que Deus havia espalhado em tudo o que criou, e penetrando no empírico, veio aos pés de nosso trono e nos ofereceu a correspondência do amor de tudo que foi criado, e pronunciou seu primeiro obrigada em nome de todos.
Oh, como nos sentimos felizes ao ouvir o obrigada desta pequena rainha e lhe confirmamos todas as graças, todos os dons, para fazê-la superar todas as outras criaturas unidas juntas. Depois, lançando-se em nossos braços, deleitou-se conosco, nadando no oceano de todos os contentamentos, ficando embelezada de nova beleza, de nova luz e de novo amor. Suplicou novamente pelo gênero humano, pedindo-nos com lágrimas que descesse o Verbo eterno para salvar seus irmãos. Mas, enquanto isso fazia, nosso querer a fez saber que descesse à terra, e ela imediatamente deixou nossos contentamentos e as alegrias e partiu. Para fazer o quê? Nosso querer. Que poderoso imã era nosso querer, habitante na terra, nesta recém-nascida rainha. Não nos parecia já estranha a terra. Não nos sentíamos mais para castigá-la, fazendo uso de nossa justiça. Tínhamos a potência de nossa vontade, que nesta inocente menina nos despedaçava os braços, nos sorria desde a terra e mudava a justiça em graças e em doce sorriso, tanto que, não podendo resistir ao doce encanto, o Verbo eterno apressou sua carreira. Ó prodígio de meu querer divino, a ti tudo se deve, por ti tudo se cumpre, tudo, e não há prodígio maior que meu querer habitante na criatura. E foi isso que aconteceu com a Nossa Senhora. No dia 8 de dezembro de 1923, estava a pensar na Imaculada Conceição de minha Rainha Mãe e meu sempre amável Jesus, depois de ter recebido a Santa Comunhão, fazia-se ver em meu interior como dentro de uma estância toda luz, e nesta fazia ver tudo o que tinha feito em todo o curso de sua vida. Pareciam como alinhados em ordem todos os seus méritos, suas obras, suas penas, suas chagas, seu sangue, tudo o que continha a vida de um homem e Deus, como em ato de proteger a alma, a ele tão querida, de qualquer mínimo mal que pudesse ensombrá-la. Eu me admirava ver tanta atenção de Jesus, e ele me disse: a minha pequena recém-nascida quero que conheça a Imaculada Conceição da Virgem, concebida sem pecado. Mas primeiro você deve saber que minha divindade é um ato só. Todos os seus atos se concentram em um só. Isto significa ser Deus, o portento mais grande de nossa essência divina. Não estar sujeito à sucessão de atos. E se a criatura lhe parece que agora fazemos uma coisa e agora outra, é mais bem que fazemos saber o que há naquele ato só. Porque a criatura é incapaz de conhecer tudo de um só golpe, se o fazemos conhecer pouco a pouco. Agora, tudo o que eu, Verbo Eterno, devia fazer em minha assumida humanidade, formava um só ato com aquele ato único que contém minha divindade. Assim que antes que esta nobre criatura fosse concebida, já existia tudo o que devia fazer na terra o Verbo Eterno. Portanto, no ato em que esta Virgem foi concebida, se alinharam em torno de sua concepção todos os meus méritos, minhas penas, meu sangue, tudo que continha a vida de um homem-deus, e foi concebida nos abismos intermináveis de meus méritos, de meu sangue divino, no mar imenso de minhas penas. Em virtude deles ficou imaculada, bela e pura. Ao inimigo ficou fechado o passo pelos incalculáveis méritos meus, e não pôde lhe fazer nenhum mal. Era justo que quem devia conceber o filho de um Deus, devia primeiro ser ela concebida nas obras deste Deus, para poder ter virtude de conceber o Verbo que devia vir redimir o gênero humano.
assim que ela primeiro ficou concebida em mim e eu fiquei concebido nela. Não havia mais que a tempo oportuno fazê-lo conhecer as criaturas, mas na divindade estava como já feito. Por isso, a que mais recebeu os frutos da redenção, antes teve o fruto completo. Foi esta excelsa criatura que, sendo concebida nela, amou, estimou e conservou como coisa sua tudo o que o Filho de Deus fez na terra. Oh, a beleza desta tenra menina! Era um prodígio de graça, um portento de nossa divindade. Cresceu como nossa filha, foi nosso decoro, nossa alegria, a honra e a nossa glória. Então, enquanto o meu doce Jesus dizia tudo isto, eu pensava na minha mente. É verdade que a minha rainha-mãe foi concebida nos méritos intermináveis de meu Jesus. Mas o sangue, o corpo foram concebidos no seio de Santa Ana, a qual não estava isenta da mancha de origem. Então, como pode ser que nada herdou dos tantos males que todos temos herdado pelo pecado do nosso primeiro pai Adão? E Jesus: minha filha, tu ainda não entendeste que todo mal está na vontade. A vontade atropelou o homem, ou seja, a sua natureza. Não a natureza atropelou a vontade do homem. Assim que a natureza ficou em seu lugar, tal como foi criada por mim, nada mudou. Foi sua vontade a que se mudou e se pôs, nada menos que contra uma vontade divina. E esta vontade rebelde arrastou sua natureza, enfraqueceu-a, contaminou-a e tornou-a escrava de vilíssimas paixões. Aconteceu como a um recipiente cheio de perfumes ou de coisas preciosas. Se esvaziar isso e encher-se de podridão ou de coisas vis, acaso muda o recipiente? Muda o que se põe dentro, mas ele é sempre o que é. No máximo, se torna mais ou menos apreciável segundo o que contém. Assim foi do homem. Agora, minha mãe, ser concebida numa criatura da raça humana não causou nenhum dano, porque sua alma era imune de toda culpa. Entre sua vontade e a de seu Deus não havia divisão. As correntes divinas não encontravam obstáculo, nem oposição para derramar-se sobre ela. A cada instante estava sob a densa chuva de novas graças. Então, com esta vontade e esta alma toda santa, toda pura, toda bela, o recipiente de seu corpo que tomou de sua mãe ficou perfumado, reabilitado, ordenado, divinizado, em modo de ficar isenta mesmo de todos os males naturais de que é invadida a natureza humana. Ah, foi propriamente ela que recebeu o germe do fiat voluntas tua, como no céu assim na terra, que a enobreceu e a restituiu ao seu princípio, tal como o homem foi criado por nós antes que pecasse. Aliás, ultrapassou-o, embelezando-a ainda mais aos contínuos fluxos daquele fiat que só tem virtude de reproduzir imagens todas semelhantes àquele que a criou. E em virtude desta vontade divina que operava nela, pode-se dizer que o que Deus é por natureza, ela o é por graça. Nossa vontade tudo pode fazer, a tudo pode chegar, quando a alma nos dá liberdade de agir e não interrompe com sua vontade humana nosso agir. 8 de dezembro de 1924. Estava pensando sobre a Imaculada Conceição de minha soberana Rainha Mãe. À minha mente afluíam os méritos, as belezas e os prodígios de sua Imaculada Conceição. Prodígio que supera todos os demais prodígios feitos por Deus em toda a criação. Agora, enquanto pensava isto, dizia entre mim: grande é o prodígio da Imaculada Conceição. Mas minha Mãe Celestial não teve nenhuma prova em sua conceição. Tudo lhe foi propício,
tanto da parte de Deus como da parte de sua natureza criada por Deus, tão feliz, tão santa, tão privilegiada. Então, qual foi seu heroísmo e sua prova? Se da prova não foi excluído o anjo do céu, nem Adão no Éden, acaso só a rainha de todos devia ser excluída da auréola mais bela, que a prova devia colocar sobre sua cabeça augusta de rainha e de mãe de filho de Deus? Enquanto pensava nisto, o meu amável Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: Minha filha, ninguém pode ser aceitável a mim sem a prova. Se não tivesse havido a prova, teria sido uma mãe escrava, não livre, e a escravidão não entra em nossas relações, nem em nossas obras, nem pode tomar parte em nosso livre amor. Minha mãe teve sua primeira prova desde o primeiro instante de sua concepção. Assim que teve seu primeiro ato de razão, conheceu sua vontade humana por um lado e a vontade divina por outro, e foi deixada livre para escolher a qual das vontades devia aderir. E ela, sem perder um instante e conhecendo toda a magnitude do sacrifício que fazia, nos doou sua vontade sem querer conhecê-la mais. E nós lhe fizemos dom da nossa. E nesta troca de doação de vontades por ambas as partes, concorreram todos os méritos, as belezas, os prodígios, os mares imensos de graças na Imaculada Conceição, da mais privilegiada de todas as criaturas. É sempre a vontade que tenho o costume de provar. Todos os sacrifícios, mesmo a morte, sem a vontade, me dariam asco e não atrairiam nem sequer um de meus olhares. Mas queres saber tu qual foi o maior prodígio operado por nós nesta criatura tão santa? E o maior heroísmo que ninguém poderá jamais igualar de tão bela criatura? A sua vida começou com a nossa vontade, seguiu-a e cumpriu-a, assim que se pode dizer que cumpriu desde que começou, e começou desde que cumpriu. E o nosso maior prodígio foi que em cada pensamento seu, palavra, respiro, bater, movimento e passo, nosso querer desabafava sobre ela, e ela nos oferecia o heroísmo de um pensamento, de uma palavra, de um respiro, de um palpitar divino e eterno, obrante nela. Isto a elevava tanto que o que nós éramos por natureza, ela o era por graça. Todas as suas outras prerrogativas, os seus privilégios, a sua própria Imaculada Conceição, teriam sido um belo nada em comparação com este grande prodígio. Pelo contrário, foi isto que a confirmou e a tornou estável e forte durante toda a sua vida. Minha vontade contínua, transbordante sobre ela, lhe participava a natureza divina, e seu contínuo recebê-la a fez forte no amor, forte na dor, distinta entre todos. Foi esta nossa vontade que operou nela, que atraiu o Verbo à terra, que formou a semente da fecundidade divina para poder conceber um homem e Deus sem obra humana, e a fez digna de ser mãe do seu próprio Criador. Por isso, eu insisto sempre sobre a minha vontade, porque conserva a alma bela como saiu de nossas mãos, a faz crescer como cópia original de seu Criador. E por quantas obras grandes e sacrifícios um possa fazer, se minha vontade não entra dentro, eu os rechaço, não os reconheço, não é alimento para mim. E as obras mais belas, sem minha vontade, chegam a ser alimento da vontade humana, da própria estima e de avidez da criatura. 8 de dezembro de 1927. Depois disto, seguindo meu giro em todas as coisas criadas por Deus, parei quando criou a soberana rainha, toda bela, pura e sem mancha, o novo e maior portento de toda a criação. E meu sumo bem, Jesus acrescentou:
Minha filha, a Imaculada Maria, pequena luz da estirpe humana, porque a terra humana lhe deu a origem, mas foi sempre filha da luz, porque nenhuma mancha entrou nesta luz. Mas tu sabes onde está toda a sua grandeza, quem lhe deu a soberania, quem formou os mares de luz, de santidade, de graça, de amor, de beleza, de poder dentro e fora dela? Minha filha, o humano não sabe fazer jamais coisas grandes, nem dar coisas grandes. Assim que a Rainha Celestial teria ficado a pequena luz se ela não tivesse posto como a um lado o seu querer, que era a pequena luz, e não se fazendo investir por meu querer divino, no qual perdeu a sua pequena luz, a qual não é pequena luz, mas sol interminável, que investindo-a toda, formou mares de luz em torno dela, de graça, de santidade, a embelezava tanto de torná-la toda bela, com todas as tintas das belezas divinas, para fazer apaixonar aquele que a tinha criado. Sua Imaculada Conceição, por quanto bela e pura, era sempre uma pequena luz. Não teria tido nem potência, nem luz suficiente para poder formar mares de luz e de santidade, se nosso querer divino não tivesse investido a pequena luz para convertê-la em sol. E a pequena luz, qual era a vontade da soberana celestial, não se contentaria em se perder no sol do fiat divino para fazer-se dominar por ele. Foi isto o grande presságio, o reino de minha vontade divina nela. Como esta, tudo o que fazia se tornava luz, se alimentava da luz. Nada saía dela que não fosse luz, porque tinha em seu poder o sol de meu divino querer, que por quanta luz queira tomar, tanto tomava. E como a propriedade da luz é difundir-se, dominar, fecundar, iluminar, aquecer, eis porque a nobreza da soberana rainha, com o sol da minha vontade divina que possuía, difundiu-se em Deus e dominou-o, dobrou-o para fazê-lo descer sobre a terra. Ficou fecundada do Verbo eterno, iluminou e aqueceu o gênero humano. Se pode dizer que tudo o que fez em virtude do reino de meu querer que possuía. Todas as outras prerrogativas se podem chamar adornos desta mãe rainha. Mas a substância de todos os seus bens, de sua altura, beleza, grandeza e soberania, foi que possuiu o reino de minha vontade. Por isso, dela se diz o menos, e do mais não dizem nem uma palavra. E isto significa que, de minha vontade, pouco ou nada conhecem. Por isso, quase todos são mudos para ela. 8 de dezembro de 1928. Estava pensando, por que razão toda a criação exultou de alegria e festejou tanto a Imaculada Rainha na sua Imaculada Conceição? E o meu sempre amável Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: Minha filha, queres saber por quê? Porque a divina vontade teve o princípio de sua vida na criança celestial. Portanto, o princípio de todos os bens em todas as criaturas. Não há bem que em minha divina vontade não comece, desça e ascenda a sua fonte. Então, esta celestial menina, tendo começado sua vida no fiat divino, desde sua imaculada conceição, e sendo ela da estirpe humana, com minha vontade adquiriu a vida divina, e com sua humanidade possuía a origem humana. Então, teve o poder de unir o divino e o humano, e deu a Deus o que o humano não lhe havia dado, e negado qual era a sua vontade, e deu aos homens o direito de poder ascender aos braços de seu Criador, com o poder do nosso fiat que tinha em seu poder, atava a Deus e aos homens, assim que toda a criação, céu e terra, e até o inferno sentiram na Imaculada Conceição desta Virgem Menina
recém-nascida, apenas no seio de sua mãe, a força da ordem que ela punha em toda a criação. Com minha vontade gemia com todos, se abraçava com todos, amava tudo e todos suspiravam, amavam e se sentiam honrados de adorar esta privilegiada criatura, a divina vontade. Como não deveria celebrar toda a criação, porque até então o homem tinha sido a desordem entre todas as coisas criadas. Ninguém tinha tido a coragem, o heroísmo de dizer ao seu Criador: não quero conhecer a minha vontade, entrego-a em dom. Quero por vida somente o teu querer divino. Em troca, esta Virgem Santa doou sua vontade para viver da divina, e por isso toda a criação sentiu a felicidade da ordem que por seu meio lhe havia restituída, e fizeram correspondência ao céu, o sol, o mar e todos para honrar aquela que, possuindo meu fiat, dava o beijo da ordem a todas as coisas criadas. E meu querer divino lhe punha na mão o cetro de rainha divina, e lhe cingia a fronte com a coroa de mando, constituindo-a imperatriz de todo o universo. Então eu me sentia como aniquilada em mim mesma, as longas privações de meu doce Jesus, que me deixam como sem vida, queimaram um pequeno átomo de minha existência, o qual, estando continuamente exposto aos raios ardentes do sol divino, sente-se secar todas as manias, e enquanto seca não morre, nem se consome. Então, não só me senti oprimida, como também desfeita. E o meu doce Jesus, como me quisesse aliviar, fazendo-se sentir dentro de mim, dando-me um beijo, disse-me: minha filha, coragem, não te abatas, quero que gozes tua sorte feliz, porque meu querer divino te investe e te dardejando te tira todas as manias humanas e as transforma em manias de luz divina. Hoje é a festa da Imaculada Conceição. Mares de amor, de beleza, de potência e de felicidade transborda da divindade sobre esta celestial criatura. E o que impede as criaturas de entrar nestes mares é a vontade humana. Nós, o que fazemos uma vez, permanece com o ato contínuo de fazer-se sempre, sem cessar jamais. Na divindade é natureza dar, sem que jamais termine o ato. Então, estes mares estão transbordando ainda, e a Rainha Mãe espera suas filhas para fazê-las viver nestes mares, para convertê-las em tantas pequenas rainhas. Mas está proibida a entrada da vontade humana, não há lugar para ela, e só pode ter acesso quem vive da vontade divina. Por isso, minha filha, podes entrar quando quiseres nos mares de tua mãe. Minha divina vontade te apoia e com ela terás livre o passo e a entrada. E mais, ela te espera, te quer com ela, e a nós e a ela nos tornará duplamente felizes por causa de tua felicidade. Nós nos sentimos mais felizes em dar, e quando a criatura não toma nossos bens, sufoca em nós a felicidade que queremos dar-lhe. Por isso, não quero que esteja oprimida. Hoje é a festa maior, porque a divina vontade teve vida na Rainha do Céu. Foi a festa de todas as festas, foi o primeiro beijo, o primeiro abraço divino que a criatura dava ao seu Criador, em virtude de nosso fiat, que a soberana criança possuía. A criatura que se sentava à mesa com seu Criador. Assim, hoje é também a tua festa, de modo especial pela missão que te deu a minha divina vontade. Por isso, venha nos mares da Imaculada Rainha para desfrutar da sua e tua festa. Então, me sentia transbordando de mim mesma nestes mares intermináveis, mas me faltam palavras para dizer o que senti. Por isso, melhor coloco o ponto e sigo adiante. Depois disso, no dia em que o confessor leu publicamente o que está escrito no volume 15 sobre a Imaculada Conceição, meu amado Jesus, conforme eu ouvi que ele lia, fazia festa dentro de mim e me disse:
Minha filha, como estou contente! Pode-se dizer que hoje minha Mãe Soberana recebe da Igreja as honras divinas, honrando nela, como primeiro ato de sua vida, a vida da divina vontade. Estas são as maiores honras que lhe podem ser dadas, porque o querer humano nunca teve vida nela, mas sim sempre, sempre a divina vontade. O segredo de sua santidade, de seu nível, poder, beleza e grandeza, e todo o resto foi meu Fiat, que com seu calor extinguiu a mancha de origem e a concebeu imaculada e pura. E a minha igreja, em vez de honrar a minha vontade divina, causa primária e ato primeiro, honrava os efeitos dela e proclamava-a imaculada, concebida sem pecado. Pode-se dizer que a Igreja lhe dava as honras humanas e não as honras divinas, as quais justamente se merece, porque uma vontade divina teve vida contínua nela. E isto era uma dor para mim e para ela, porque nem eu recebia de minha Igreja as honras de uma vontade divina, a habitante da Rainha do Céu, nem ela as honras devidas por ter dado nela o lugar para formar a vida do Fiat Supremo. Por isso, hoje, ao fazer conhecer que tudo foi nela o prodígio do meu querer, e que todas as suas outras prerrogativas e privilégios foram em ordem secundária e como consequência dos efeitos daquela vontade divina que a dominava, pode-se dizer que hoje se festeja com decência, glória divina e magnificência, a festa da Imaculada Conceição, que se pode chamar com mais verdade a concepção da divina vontade na soberana do céu. E esta concepção foi a causa de tudo o que é e fez, e dos grandes prodígios desta celestial menina. Depois disto, com ênfase tênue, acrescentou: minha filha, como era belo, prazeroso ver esta celestial menina desde sua imaculada conceição. Se olhava e se via sua pequena terra tirada da estirpe humana, e dentro desta pequena terra se via o sol de nosso eterno querer, que não o podendo conter, transbordava fora dela, e se estendia tanto que enchia céu e terra. Fizemos um prodígio de nossa onipotência para fazer que a pequena terra da pequena rainha pudesse encerrar o sol de nosso querer divino. Assim que se via terra e sol, por isso tudo o que fazia, se pensava, se falava, se operava, se caminhava, seus pensamentos eram raios de luz. Suas palavras se convertiam em luz, tudo era luz que saía dela. Porque sendo sua pequena terra menor que o sol imenso que encerrava, seus atos se perdiam na luz. E como esta pequena terra da soberana celestial era vivificada, animada e conservada continuamente pelo sol do meu Fiat, via-se sempre florida, mas dos mais belos floreios, que davam em frutos dulcíssimos, de atrair nossos olhares divinos e ficar arrebatados. Mas tanto que não podíamos fazer menos que olhá-la, tanta era a beleza e a felicidade que nos dava. Toda bela era a Virgem Imaculada. Sua beleza era encantadora e arrebatadora. Basta dizer que era um prodígio de nosso querer para dizer tudo. Oh, se as criaturas soubessem o que significa viver da vontade de Deus, poriam a vida para reconhecê-la e viver nela. 8 de dezembro de 1935. Estava a fazer o meu giro nos atos da divina vontade, e tendo chegado ao ato em que o Fiat onipotente criou a Virgem Imaculada, detive-me, e que surpresa de prodígios jamais escutados unidos juntos! O encanto do céu, do sol e de toda a criação não podiam comparar-se. Como ficavam para trás diante da Rainha Soberana! E o meu doce Jesus, ao ver-me tão surpreendida, me disse: minha filha bendita, você deve saber que não há beleza, nem valor, nem prodígios que possam comparar-se à Imaculada Conceição desta celestial criatura. Meu Fiat onipotente fez dela uma nova criação. Quanto mais bela, mais prodigiosa que a primeira!
meu querer divino em si mesmo, não tem princípio nem fim. E o prodígio maior foi como se nesta criatura renascesse, e não só, senão em cada instante. Ato, oração que fazia, crescia, e neste crescimento minha vontade multiplicava seus prodígios em modo infinito. A criação do universo foi feita por nós em modo admirável e é mantido por nós sob o império de nosso ato criante e conservante, sem que acrescentássemos nada. Em troca, nesta Virgem, mantemos o ato criante, conservante e crescente. Isto é o prodígio dos prodígios, a vida de nosso querer renascida nela, e seu crescimento contínuo em cada ato que fazia. E nosso Fiat, para renascer nela, se pronunciou no ato de sua conceição. E quando este se pronuncia, nosso ato tem tal suntuosidade, sublimidade, alteza, imensidão, poder, que toma a todos na rede de seu amor. Não põe a nenhum a um lado. Todos podem tomar o bem que possui nosso Fiat obrante, a menos que algum não quisesse. Nossa divindade, ao ver nesta santa criatura como renascida a nossa vontade, lhe participou seus direitos divinos, de modo que era dona de nosso amor, potência, sabedoria e bondade, e rainha de nosso Fiat. Ela, com seu ato crescente de nosso querer, nos arrebatava, nos amava tanto que chegou a nos amar por todos. A todas as criaturas as cobria, as escondia em seu amor e nos fazia ouvir o eco do amor de todos e de cada um. Oh, como nos sentíamos atados e como feitos prisioneiros pelo amor desta Virgem Santíssima! Muito mais do que como nos amava, adorava, rogava, operava com o ato crescente do nosso Fiat que possuía. Trancava em si o seu Criador. Conforme nos amava, assim nos sentíamos absorvidos nela, sem poder lhe resistir. Era tanta sua potência que nos dominava e trancava em si nossa trindade sacrossanta. E nós a amávamos tanto que a fazíamos fazer o que ela queria. Quem tinha coração para negar-lhe algo? Antes nos sentíamos mais felizes de satisfazê-la, porque uma alma que nos ama é nossa felicidade, porque ouvimos o eco, a alegria de nossa felicidade nela. E quem possui nossa vontade como vida é tudo para nós. Este é o grande prodígio de quem possui a nossa vontade como vida. Sentir em si participar nos seus mesmos direitos divinos. Com isto, sente que o seu amor nunca termina e tem tanto que pode amar por todos e dar amor a todos. Com o seu ato crescente, não diz jamais basta a sua santidade. Muito mais que a soberana rainha, com possuir nossa vontade como vida, tinha sempre o que nos dar, sempre que dizer. Nos tinha sempre ocupados e nós tínhamos sempre o que dar e sempre nossos segredos amorosos para comunicar-lhe, tanto que nada fazemos sem ela. Primeiro nos entendíamos com ela, depois a colocávamos em seu materno coração, e de seu coração desce no afortunado que deve receber aquele bem. Então, não há graça para descer sobre a terra, não há santidade que se forme, não há pecador que se converta, não há amor que parta do nosso trono, que primeiro não seja posto no seu coração de mãe, que forma a maturação daquele bem, o fecunda com seu amor, o enriquece com as suas graças, e se é necessário, com a virtude de suas dores, e depois o põe em quem o deve receber, de modo que quem o recebe sente a paternidade divina e a maternidade de sua Mãe Celestial. Podemos fazer sem ela, mas não queremos. Quem terá coração de afastá-la? Nosso amor, nossa sabedoria infinita, nosso próprio Fiat se impõe sobre nós e não nos faz fazer nada que não desça por meio dele.
Vê então até onde chega nosso amor por quem vive na nossa divina vontade? Até não querer fazer nada sem ela. E é a harmonia de nossa sabedoria infinita que, assim como a criação do universo gira sempre em torno de nós, e à medida que a Terra gira, fecundando e mantendo a vida natural a todas as criaturas, assim, esta nova criação da Conceição da Imaculada Senhora gira em torno de Deus, e Deus gira sempre em torno dela, e mantém a fecundidade do bem. Formam a santidade das almas e a chamada às criaturas a Deus. 8 de dezembro de 1936. A minha pobre mente, mergulhando no fiat divino, encontrava em ato a concepção da Rainha Imaculada. Tudo era festa e chamava a todos em torno de si. Anjos santos, para fazer-lhes ver o prodígio inaudito, as graças, o amor com o qual chamava do nada esta excelsa criatura, para que todos a conhecessem e louvassem como sua rainha e mãe de todos. Mas enquanto eu ficava surpreendida, e teria ficado ali sem saber quanto se deu meu doce Jesus, não me tivesse chamado dizendo: quero honrar minha Mãe Celestial, quero narrar a história de sua Imaculada Conceição. Só eu posso falar desta, porque sou o autor de tão grande prodígio. Agora, minha filha, o primeiro ato desta conceição foi um fiat nosso, pronunciado com tal solenidade e com tal plenitude de graças que encerra tudo e todos. Tudo concentramos nesta conceição da Virgem. Em nosso fiat divino, no qual não existe passado nem futuro, teve presente a encarnação do Verbo e a fez conceber e encarnar em minha própria encarnação, futuro Redentor, meu sangue que estava em ato, como se a estivesse espalhado. A regava, a embelezava, a confirmava, a fortalecia continuamente em modo divino. Mas não bastava ao meu amor. Todos os seus atos, palavras e passos, primeiro eram concebidos nos atos, palavras e passos meus, e depois tinham a vida. Minha humanidade era o refúgio, o esconderijo, a incorporação desta celestial criatura. Assim que se nos amava, seu amor era encarnado e concebido em meu amor. E ó, conforme nos amava, seu amor prendia tudo e a todos. Posso dizer que amava como sabe amar um Deus. Tinha nossas mesmas loucuras de amor por nós e por todas as criaturas. E que amando uma vez, ama sempre sem jamais cessar. Sua oração era concebida em minha oração, e por isso tinha um valor imenso, uma potência sobre nosso ser supremo. E quem podia negar-lhe nada? Suas penas, suas dores, seus martírios, que foram tantos, primeiro foram concebidos em minha humanidade, e depois senti em si a vida das penas e dos martírios dilacerantes, todos animados por uma força divina. Então se pode dizer que se concebeu em mim, de mim saiu sua vida. Tudo o que eu fiz e sofri se alinhou em torno desta santa criatura para cortejá-la e virar-me continuamente sobre ela e poder dizer-lhe: você é a vida da minha vida, é toda bela, é a primeira redimida. Meu fiat divino te modelou, te deu alento e te fez conceber em minhas obras, em minha própria humanidade. Agora, minha filha, este conceber no Verbo encarnado a esta celestial criatura foi feita por nós com suma sabedoria, com potência incalculável, com amor inesgotável e com decoro que convém a nossas obras. Devendo eu, Verbo do Pai, descer do céu para encerrar-me no seio de uma virgem, não era suficiente a santidade da minha divindade, a só virgindade, e havê-la isenta da mancha de origem. Por isso foi necessário ao nosso amor e à nossa santidade que esta Virgem primeiro fosse concebida em mim, com todas as prerrogativas,
virtudes e belezas que deviam possuir a vida do Verbo encarnado. E por isso depois pude conceber-me em quem tinha sido concebida em mim. E encontrei nela o meu céu, a santidade da minha vida, o meu mesmo sangue que a tinha gerado e derramado tantas vezes. Encontrei a minha mesma vontade, que ao comunicar-lhe a fecundidade divina, formou a vida a seu Filho e Filho de Deus. Meu fiat divino, para fazê-la digna de me conceber, a teve investida e sob seu império contínuo, que possui todos os atos como se fosse um só ato, para dar-lhe tudo. Chamava em ação meus méritos previstos, toda a minha vida e a vertia continuamente dentro de sua bela alma. Por isso, só eu posso dizer a verdadeira história da Imaculada Conceição e de toda a sua vida, porque a concebi em mim e estou a par de tudo. E se a Santa Igreja fala da Celeste Rainha, podem dizer apenas as primeiras letras do alfabeto da sua santidade, grandeza e dons com os quais foi enriquecida. Se você soubesse a felicidade que sinto quando falo de minha Mãe Celestial, quem sabe quantas perguntas me fariam para me dar a alegria de me fazer falar de quem tanto amo e me amou. 8 de dezembro de 1937. Hoje, minha pobre mente, nadando no querer divino, encontrava em ato a concepção da Rainha do Céu. E, ó, maravilha, as surpresas são indescritíveis. E pensava para mim, mas o que mais pode dizer sobre a Imaculada Conceição depois de o ter dito tanto? E meu amável Jesus me surpreendeu, tudo em festa, como se quisesse festejar a concepção da Celestial Rainha, e me disse: minha bendita filha, ó, quantas outras coisas tenho a dizer sobre a concepção desta celestial criatura. Era uma vida que criávamos, não uma obra. Da obra à vida, há grande diferença. E, além disso, vida divina e humana, na qual devia haver sumo acordo de santidade, de amor, de potência, que uma devia poder igualar-se à outra. Foram tais os prodígios que fizemos ao criar esta vida, que devemos fazer o prodígio maior, e uma cadeia de milagres para fazer que esta vida pudesse conter os bens que nela depositamos. Esta santa criatura, concebida sem mancha de origem, sentia a vida de seu Criador, sua vontade obrante, a qual não fazia outra coisa que fazer surgir novos mares de amor. E ó, como nos amava, nos sentia dentro e fora de si. E ó, como corria para poder encontrar-se onde estava a vida de seu Criador. Para ela teria sido mais duro e cruel martírio se não se pudesse encontrar por toda parte para nos amar. Nossa vontade a punha em voo, e nossa vida, enquanto se encontrava nela, se fazia encontrar em toda parte para fazer-se amar e para gozar naquela que tanto amava e por quem era amada. Agora, escuta outra surpresa. Assim que foi concebida, começou sua carreira, e nós a amávamos com um amor infinito. Não amá-la teria sido para nós o maior martírio. Por isso, conforme corria para encontrar fora dela nossa vida que possuía dentro, porque um bem nunca é completo se não se possui por dentro e por fora. Assim como correndo, ficou concebida no céu, nas esferas celestiais, e as estrelas lhe faziam coroa, e a louvavam, a aclamavam como sua rainha, e adquiria os direitos de rainha sobre todas as esferas celestes. Nossa imensidão a esperava no sol, e ela corria e ficava concebida no sol, o qual, fazendo-se de diadema à sua cabeça adorável, investia-a de luz e elogiava como rainha da luz. Nossa imensidão e poder a esperava no vento, no ar, no mar, e ela corria, corria sem parar, jamais em sua carreira, e ficava concebida no vento, no ar, no mar, e adquiria os direitos de rainha sobre tudo. Assim, a soberana Senhora fez correr sua potência, seu amor, sua maternidade no céu,
no sol, no vento, no mar, até no ar que todos respiram. Assim, onde e por toda parte e em todos ficou concebida. Onde estava a nossa força e imensidão, ela ergueu o seu trono para nos amar e amar a todos. Este foi o maior milagre que nosso amor poderoso fez. Bilocá-la, multiplicá-la em todas as coisas e seres criados, para que a encontrássemos em todos e em todas as partes. A celestial rainha fez como o sol, que se alguém não quiser sua luz, a luz se impõe e diz: me queira ou não queira, devo fazer meu curso, devo dar-te luz. Porém, alguns se podem esconder da luz do sol, mas da soberana Senhora não se pode esconder nenhum. Se isto não for assim, não se poderia dizer com os fatos Rainha e Mãe universal de todos e de tudo. E nós não sabemos dizer palavras se não fizermos os atos. Veja então até onde chegou nossa potência, nosso amor na concepção desta santa criatura, até elevá-la a tal altura e glória de poder dizer: onde está meu Criador, estou eu para amá-lo. Me investe de tal poder e glória que sou soberana de tudo. Tudo depende de mim. Meu domínio se estende por toda parte. Tanto que, enquanto estou concebida em todas as coisas, tenho concebido em mim o céu, o sol, o vento, o mar, e tudo possui em mim, até ao meu Criador, e sou soberana e senhora de todos. Esta é toda minha altura inalcançável, minha glória que nenhum pode igualar, minha grande honra, que com meu amor abraço a todos, amo a todos e sou de todos, até a mãe de meu Criador. 8 de dezembro de 1938. Depois disto, estava fazendo meu giro nos atos do querer divino. Quantas surpresas neste querer tão santo! E é o que é mais. Ele espera a criatura para tê-la ao dia de suas obras, para lhe fazer conhecer quanto a ama e para lhe fazer dom do que faz. Sente o delírio de dar sempre, sem cessar jamais, e por correspondência se contenta com o pequeno te amo da criatura. Depois cheguei no momento da concepção de minha mãe rainha. Quantas maravilhas! E meu doce Jesus, retornando à sua palavra, disse-me: minha filha bendita, hoje é a festa da Imaculada Conceição. Esta é a festa mais bela, maior para nós e para o céu e a terra. Nós, no ato de chamar do nada a esta celestial criatura, operamos tais prodígios e maravilhas que céu e terra ficaram cheios dela. Chamamos a todos, ninguém foi posto de lado, a fim de que todos ficassem renascidos juntos com ela. Assim foi o renascimento de todos e de tudo. Nosso divino ser transbordou tanto de nós que pusemos à sua disposição o ato de concebê-la mares de amor, de santidade, de luz, com os quais podia amar a todos, fazer santos a todos e dar luz a todos. A celestial pequena sentiu renascer em seu pequeno coração a um povo inumerável. E a nossa bondade paterna o que fez? Primeiro a fizemos dom a nós mesmos, a fim de que nos regozijássemos e a cortejássemos, e ela gozasse e cortejasse a nós. E depois a fizemos dom a cada uma das criaturas. Oh, como nos amou! E amou a todos com tal intensidade e plenitude que não há ponto no qual não faça surgir seu amor. Toda a criação, o sol, o vento, o mar, estão cheios do amor desta santa criatura, porque também a criação se sentiu renascer junto com ela para nova glória. Muito mais que tiveram a grande glória de possuir a sua rainha. Tanto que, quando ela nos roga pelo bem de seu povo, com um amor ao qual não nos é dado resistir, nos diz: Majestade adorável,
lembre-se de que me doou. Já sou vossa e sou deles. Portanto, com direito, deves ouvir-me favoravelmente. Estes são alguns trechos em que Jesus fala da concepção imaculada da Santíssima Virgem Maria. Uma outra mística que fala da Imaculada Conceição é a Maria Valtorta. São vários, mas vou me ater a essas duas místicas. Maria Valtorta descreve a Imaculada Conceição como um acontecimento celestial invisível aos olhos humanos, mas visível no mundo espiritual. Ela narra que, no instante da concepção de Maria, uma luz desceu do céu à casa de Santa Ana. Os anjos adoraram em silêncio aquela alma recém-nascida. A terra recebeu, sem o saber, a primeira vitória contra Satanás. Valtorta descreve Maria como rosa que não foi tocada por espinhos, lírio nascido antes do lodo, aurora sem noite precedente. A voz dos santos e doutores da Igreja. Santo Agostinho disse: quando se trata de pecado, em Maria não se levanta nenhuma questão. Não quero que se fale de pecado quando o assunto é aquela que mereceu conceber, aquele que não conheceu pecado. São Bernardo de Claraval. Era conveniente que a Virgem resplandecesse com uma pureza maior do que a dos anjos, pois estava destinada a tornar-se mãe de Deus. São João Damasceno. Ela é o paraíso novo, onde Deus passeou novamente com a criatura. São Luís Maria Grignon de Montfort. Deus Pai reuniu todas as águas e chamou-as mar. Reuniu todas as graças e chamou-as Maria. Santo Tomás de Aquino. Ele aponta que Maria foi preservada por antecipação dos méritos de Cristo, não fora da redenção, mas antes de qualquer queda. Profecias bíblicas sobre a Imaculada. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça. Essa mulher não poderia estar sob domínio de Satanás, por isso a tradição vê aqui a promessa da Imaculada. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 7. És toda formosa, minha amada, e em ti não há mancha. A liturgia aplica este versículo a Maria. Lucas capítulo 1, versículo 28. Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. O termo grego kecharitomene indica plenitude permanente de graça, não momentânea. Maria não foi criada assim por ser distante, mas para ser ponte. Ela não foi preservada para ser intocável, mas para poder tocar toda a miséria humana sem se contaminar. Ela é o espelho do projeto original de Deus para nós. A Imaculada Conceição nos ensina que Deus é mais forte que o pecado, a graça é mais antiga que a queda, a santidade é mais profunda que a miséria. A alma humana não nasceu para a sujeira, nasceu para o céu. Antes que a cruz fosse erguida, uma alma foi preservada. Antes que o sangue fosse derramado, um coração foi guardado. Maria é o primeiro sorriso da redenção. Ó Maria concebida sem sombra, jardim fechado de Deus, aurora da nova criação. Desce até nossas trevas, toca nossas feridas, prepara-nos para a vontade do Pai.
Ó Imaculada Conceição, sê nossa mãe, nossa luz e nossa esperança. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente os inimigos da Santa Igreja e todos quantos são a vós recomendados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.